Talvez você conheça ou tenha no seu círculo social uma daquelas pessoas super agradáveis, super simpáticas, super tranquilas, que estão sempre lá se você precisa delas, que estão sempre preparadas para te apoiar quando você precisa de apoio, que se dão muito bem com as crianças e que, de fato, fazem a diferença na vida das pessoas à volta delas. Da mesma forma que isso acontece, às vezes é raro, mas acontece na vida social, também acontece com os livros. Existem alguns livros, especialmente alguns autores, que são maravilhosos para um certo tipo de público e que, não importa o que aconteça, demonstram sempre uma grande qualidade nas suas obras principais. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre um autor incrível, um dos meus favoritos, digamos, amigo da casa. Sabe aquela pessoa que é amiga da casa, que aparece quando quer, vai embora quando quer, que todo mundo gosta? Enfim, um autor da casa e que é adorado, é amado por todas as crianças. É uma coisa impressionante. O sucesso dos livros dele é quase incomparável no público juvenil. E aqui eu estou falando sobre um autor que eu já referi no canal numerosas vezes, que é o Roald Dahl. O Roald Dahl é um autor britânico, que ficou extremamente conhecido pelas suas obras para o público infanto-juvenil e mais especificamente juvenil, crianças de 8, 9, 10, 11 anos. E ele teve uma vida bastante agitada, ele foi piloto de caça, ele foi espião, ele foi historiador especialista em chocolate. E eu tenho aqui em mãos a obra, toda a obra principal dele, direcionada para o público infantil, só que vários livros, todos os livros são excelentes, uns melhores que outros, mas no geral são todos excelentes. E este é um autor que cativa os adultos, que agrada os adolescentes e que encanta as crianças. É realmente impressionante. E eu gostaria de, neste vídeo, não apenas recomendá-lo, mas explicar por que o Roald Dahl faz tanto sucesso assim, especialmente com as crianças. Então, alguns livros mais famosos dele são aqui Os Idiotas, que é uma das melhores obras introdutórias pro Roald Dahl. Ele é um livro super curtinho, super simples, mas bastante divertido, embora meio exagerado em alguns aspectos. Depois também existe aqui uma outra obra famosa, que é a Matilda. Eu recomendo o filme da Matilda, é muito bom. Se você já assistiu, me manda aqui nos comentários o que é que você achou do filme da Matilda. E também tem um musical de excelente qualidade. Existe aqui também o Grande Gigante e Gentil. Esse livro é muito engraçado, muito criativo, mas eu já vou explorar as narrativas com mais detalhe. E depois existe outro livro bastante conhecido como As Bruxas, que é uma história um pouquinho mais sinistra, mas que tem um desenlace bastante curioso. Embora, sem sombra de dúvida, o livro mais famoso e, na minha opinião, com maior qualidade do Roald Dahl é aqui a fantástica Charlie e a Fábrica de Chocolate, a Fantástica Fábrica de Chocolate, que tem mais de uma adaptação para cinema, embora eu não goste daquela adaptação do Johnny Depp, eu não recomendo, que é um livro super divertido. E todas essas obras que eu citei aqui fazem muito sucesso, no geral, especialmente com o público infantil, sendo que eu não citei sequer aqui o James, o Pêssego Gigante, que é muito bom, Danny Campeão do Mundo, o Fantástico e o Sr. Raposo, e entre outros. Então, por que o Roald Dahl faz assim tanto sucesso com as crianças? Por que todo mundo adora o Roald Dahl? Porque, em primeiro lugar, como é evidente, ele é muito divertido. Então, piadas bem calculadas, bem direcionadas, equilibradas, ou seja, não é aqueles livros de comédia que é uma piada atrás da outra, e às vezes você até fica cansado daquele humor, mas também não é nada seco, nada forçado. Ah, não, só aparece ali para dizer que teve uma piada, não. É algo natural e humano. Então aqui, isso é muito, muito legal na Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolate, porque o Willy Wonka, que é um dos personagens principais, ele tá sempre tirando sarro, mas de uma forma sutil, assim, das crianças que visitam a fábrica dele. Se você não conhece o contexto da história, é um mundo lá, uma história em que existe um senhor, um gênio do chocolate, chamado Willy Wonka, inclusive até saiu um filme dele recentemente, que é um gênio, assim, ele tem uma fábrica, ele inventa gelados, ou sorvetes, como se diz no Brasil, sorvetes que não derretem, ele inventa chicletes que nunca acaba o gosto, ele inventa pastilhas que você engole a pastilha como se você estivesse comendo uma refeição, ele inventa doces, assim, absurdos. E um dia ele começa a ser fraudado, ele começa a ser sabotado
por pessoas de dentro da fábrica, começam a roubar as receitas dele. Então ele fecha a fábrica e anos depois ele reabre a fábrica, mas sem funcionários. A fábrica começa a funcionar sozinha, misteriosamente. Vê-se homens assim, minúsculos passando pelas janelas, mas não podem ser homens porque são em miniatura. Então as pessoas ficam se perguntando, olha só o que aconteceu, Willy Wonka, os doces estão saindo, quem é que está gerindo a fábrica realmente? E então sai uma grande notícia de que o Willy Wonka vai conceder a 5 pessoas no planeta inteiro a graça, a sorte, a oportunidade de visitar a própria fábrica dele, que são os bilhetes dourados. E um dos personagens principais aqui, esse menininho, Charlie, consegue entrar dentro da fábrica e aí a história desemboca. Mas então, este livro, eu estou usando esse exemplo porque é, digamos, o mais famoso do autor. Este livro ele é fundamental, aliás, uma das peças fundamentais para o sucesso deste livro é sim o humor, deste e de outras obras. É um aspecto comum nos livros do Roald Dahl. Ele é muito engraçado, ele é muito divertido, ele é muito dinâmico. Então ele não segue aquela trajetória mais seca que às vezes acontece em outras obras literárias, mesmo que sejam muito boas. Em segundo lugar, ele é muito claro e muito simples. Então você tem personagens muito bem definidos, sem confusão, sem mistura. Tem um autor que eu adoro, assim, é realmente outro autor do coração, que é o Tolkien. Eu já li o Silmarillion, O Senhor dos Anéis, Os Filhos de Húrin, Beren e Lúthien, A Queda de Gondolin, O Hobbit, claro, outros livros dele, como o Roverando. Eu adoro o Tolkien. Do início ao fim, não tem um livro dele que eu não tenha lido e dito, olha, esse daqui é muito bom. Mas um problema, uma questão que você enfrenta quando você lê o Tolkien é que ele, por entender de línguas e por ser muito inteligente, o Tolkien era alguém com QI acima da média, sem dúvida, ele criava uma narrativa muito complexa. O Senhor dos Anéis, por si só, é uma mitologia inteira, com inúmeros elementos, com nomes rebuscados para lá e para cá, e você, mero mortal, como eu, tem que se virar ali. Você já não se esquece, quando você lê o Silmarillion, você fica se perguntando quem é esse personagem, você tem que voltar para descobrir tal, tal, tal. E esse é um fator que às vezes prejudica, principalmente com pessoas mais novas, que elas apreciem o Tolkien em toda a sua plenitude. E com o Roald Dahl não existe esse problema. É evidente que comparar Roald Dahl com Tolkien assim, é muito é muito injusto em alguns aspectos. O Tolkien é muito mais rico, muito mais denso, muito mais complexo. Mas o Roald Dahl, pela sua própria simplicidade, faz muito sucesso, porque você não se confunde. Você tem um personagem com um papel muito claro em cada história. Então, se você pegar aqui, por exemplo, Danny, o campeão do mundo, você tem o Danny, o rapazinho. Você tem o William, o pai do Danny, que tem aquele papel paternal. Você tem o Sir Victor Hazel, que é um velho ranzinza, hipócrita, que é o vilão, ponto. Você não tem nenhuma confusão, você não tem nenhuma incerteza. É preto no branco e a história segue. E simplicidade combinada com diversão, não tem assim muito por onde dar errado. Mas além disso, o terceiro fator é que o Roald Dahl, além de ser divertido e além de ter uma narrativa simples e clara, ele traz mensagens muito bonitas. Então, não bastaria você ter um estilo de escrita, uma prosa muito atraentes, muito envolventes, se você não tivesse um conteúdo real por trás. Então, ele, por exemplo, se você pegar aqui o livro Os Idiotas é, por acaso, a obra que será analisada no meu clube do livro em agosto. O livro dos Idiotas, ele tem logo no início um dos trechos mais bonitos, inclusive mais famosos do Roald Dahl, em que está lá descrevendo um dos personagens do livro, que é a Senhora Idiota. Ele escreve o seguinte, que uma pessoa que tem bons pensamentos, aqui na página 19 dessa edição da oficina do livro, uma pessoa que tem bons pensamentos nunca poderá ser feia. Mesmo que vocês tenham o nariz recurvo e a boca torta e duplo queixo e dentes de coelho, se os vossos pensamentos forem bondosos, irão irradiar do vosso rosto como raios de sol e torná-lo-ão sempre bonito. Sendo que esse daí é apenas o segundo parágrafo, o primeiro parágrafo que vem antes desse é muito bom. Assim, esse tipo de mensagem não é uma coisa trivial. Ele está aqui dizendo muito claramente, olha, se você tiver maus pensamentos, isso é o que ele diz antes do parágrafo que eu li, se você tiver maus pensamentos, uma alma podre no fundo, né? Isso vai se refletir no exterior
E vice-versa, se você tiver um interior rico, um interior bem cultivado, pensamentos bons, isso vai se refletir no seu exterior. E esse tipo de mensagem linda é, é evidente que isso não aparece em todos os livros, sempre, toda hora, mas esse tipo de mensagem traz uma substância excelente, inclusive maravilhosa para crianças, para a formação do imaginário e nas etapas iniciais da educação. Então, por isso, essa é outra das razões pelas quais o Roll Down faz muito sucesso. Ele é divertido, ele é simples, claro, e além disso, ele traz mensagens ótimas. Então, o, o papel da Matilda é uma menina leitora pra caramba. Você adora a Matilda do início ao fim. E outros exemplos, aqui o James e o Pêssego Gigante. Depois, os vilões de cada livro, os antagonistas de cada livro, são muito claros. São exemplos, aliás, são contra-exemplos bastante evidentes. Então você não fica naquela dúvida que às vezes acontece em livros policiais de olha só, quem será que é o vilão? Quem será que não é o vilão? Não. Roll Down é muito claro. E assim, e você consegue captar essas mensagens sem dificuldade pelo fator que eu já havia mencionado da simplicidade da clareza do conteúdo. Mas, por fim, então, ele é simples, ele é claro, aliás, não, ele é divertido, ele é simples e claro, ele traz mensagens bonitas e, por último, mas não menos importante, o Roll Down, ele é muito, muito criativo. Então, ele inventa uns negócios assim, é impossível você não ter a imaginação, o vocabulário, o repertório evoluídos depois de ler a obra do Roll Down. O que não é difícil, não ler a obra do Roll Down não é difícil. Por quê? Porque ele inventa cada coisa. Se você pegar, eu tava pensando, eu pensei nesse exemplo, pensei logo em James o Pêssego Gigante e o Grande Gigante Gentil. James o Pêssego Gigante, gente, é um pêssego, começa a voar. Assim, o pêssego voando, eu nunca teria imaginado um negócio desse. O Grande Gigante Gentil é de um gigante que ele tem lá uma corneta, ele sopra sonhos, ele agarra pesadelos, ele tem uns frascos com sonhos. E depois tem outros gigantes. E ele acaba indo para. Ele para lá no palácio da Rainha da Inglaterra. E tem refrigerante, que as bolinhas do refrigerante vão para baixo em vez de ir para cima. Cada coisa assim, aparentemente absurdo. O Fantástico Sr. Raposo, em que um raposo derrota 3 fazendeiros cavando um túnel que nem uma topeira de um lado para o outro. E os fazendeiros passam o resto da vida esperando o raposo na porta do buraco. Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolate, é um exemplo perfeito. Os doces que o Willy Wonka inventa. Então, o Roald Dahl, a leitura das obras dele, é muito estimulante também por causa disso. Porque ele te envolve de uma maneira singular. Ele cria cenários, ele combina os personagens e cria cenários completamente estapafúrdios, é evidente que nada daquilo aconteceria na vida real, mas que são super interessantes. Olha só, um pêssego gigante voando. Olha só que curioso. Olha só, o Danny e o pai dele vão roubar todos os fazões da quinta do Victor Hazel numa noite, usando lá uvas passas, então ele inventa uns esquemas, enfim. O Roald Dahl faz sucesso também por causa disso. Ele, já recapitulando desde o início do filme, do livro, enfim, já recapitulando desde o início do vídeo, ele é ele, já recapitulando desde o início do vídeo, é muito engraçado, muito divertido, bem-humorado. Ele é simples, as narrativas dele são simples, claras, cristalinas. Em terceiro, ele traz excelentes mensagens. E em quarto lugar, ele é muito criativo, ele é muito curioso. Então você fica realmente ali tentando descobrir o que vai acontecer depois. Não é, de forma nenhuma, aquelas leituras maçantes, chatas, ou então moralistas. Ah, não, vou te ensinar aqui uma liçãozinha de moral, beleza? Não se deve ter maus pensamentos. Não, é muito mais do que isso. Ele insere aquilo ali numa história que realmente dá vontade de ler. É evidente que, como esses livros são muito simples, muito divertidos, muito lúdicos, muito criativos, eles perdem um sentido mínimo de realismo. Então, para pessoas mais velhas, isso pode não ter tanto interesse. Eu conheço vários adultos que elogiam muito o Roald Dahl, mas elogiam por quê? Porque dão para os filhos lerem, não é porque, eu sou aqui um adulto, eu tenho 20 anos, então eu vou ler aqui o Roald Dahl para me enriquecer. Não, normalmente não é o caso. Talvez eu até descubra alguém que pense assim. Mas, como ele é muito voltado
pelo menos aqui os vários livros que eu referi neste vídeo, são muito voltados para o público juvenil, eles perdem um pouco de realismo, o que, na minha opinião, não é mal de todo. Um pouco de fantasia não faz mal a ninguém, um pouco de ficção não faz mal a ninguém. Mas eles perdem também por causa da complexidade. Então, ele vai apresentar conceitos bons, mas de forma direta e simples, ó. Beleza, é isso. Não tem aquela evolução e aquele simbolismo e aquela mitologia que estão presentes em obras mais complexas, mas menos divertidas, como Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis e companhia. Mas eu considero o Roald Dahl um excelente autor. Não é à toa que eu já analisei vários livros dele no meu clube do livro. Já analisei O Fantástico Senhor Raposo, já analisei a Fantástica Fábrica de Chocolate, Danny, o Campeão do Mundo. Vou agora analisar Os Idiotas. Vou analisar os outros livros dele também. Então, por mais que ele não seja tão realista, ou tão complexo, ou tão profundo como Tolkien, Lewis, ou o próprio Júlio Verne, embora o Júlio Verne seja mais de aventura também, ele é um excelente autor e é por isso que ele faz tanto sucesso, especialmente com as crianças. As crianças adoram o Roald Dahl, tanto meninos quanto meninas. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, aperta aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E me mande aqui embaixo nos comentários que outros vídeos você gostaria de ver aqui no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.